Sejam bem-vindos, amados irmãos. Este é o canal Atalaia de Yahuwah. Para quem não sabe, Yahuwah é o nome do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, eu venho numa luta, pelejando para não abrir esse canal, mas o nosso Pai tem tocado no meu coração fortemente que eu deveria de abrir um canal para poder falar às pessoas, porque nós podemos ver, irmãos, que as coisas como andam acontecendo, hoje não temos mais a liberdade de ir à casa de uma pessoa para ali nos reunirmos com ele, para tratar dos negócios do reino do nosso Pai. Então busquei confirmação, fui confirmado por ele que eu devia de abrir esse canal para que pudesse mostrar para meus irmãos o que eu tenho passado na minha vida, no Evangelho, passar para os irmãos aquilo que ele me tem mostrado. E por isso, que aqui nesta noite, eu senti da parte dele de começar este vídeo. E até ele me trouxe por confirmação a sua palavra. Vou ler para vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, irmãos, por este versículo, ele me esclareceu que eu deveria de repartir o pão que é a sua palavra, que ele tem derramado no meu coração. Então eu deveria de partilhar com 7 e até com 8. E isto, irmãos, isto é um número simbólico, porque 7 para nós, para ele pode ser 7.000 ou 8.000, como diz o versículo que eu acabei de ler. E dessa maneira eu gostaria, irmãos, de convidar os irmãos que sentir da parte de Deus, o Criador, me ajudar neste caminho que estou começando a trilhar. De que maneira você, irmão e irmã, pode me ajudar? Se inscrevendo neste canal, assinando ali, acionando o sininho para receber mais vídeos e também deixando o seu like, porque assim o YouTube entenderá que este vídeo é relevante e vai recomendar às mais pessoas. Eu fiz a parte de abrir e falar, mas vocês podem me ajudar nessa parte. Por isso eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E assim esse vídeo possa chegar a mais pessoas que estão perdidas neste mundo de engano, de trevas, que tem tomado toda a terra.
e nos deixado perdidos, irmãos. Porque nós, quando nascemos, o Evangelho já tinha caminhado muitos anos, né, irmãos? Nós já estamos em 2021, segundo as datas que eles nos deram. 2021, um ano atrás, o nosso Messias esteve entre os nossos irmãos aqui na terra. Mas, se nós for voltar, irmãos, na história, para nós conhecer a verdade, vamos descobrir que fomos enganados com os cristãos. Achamos que estamos servindo ao nosso Pai de bom coração, cada um pelejando por fazer a vontade do nosso Pai. Mas o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele entendeu que ele deveria de esconder de nós muitas coisas concernentes ao reino do Pai, para nos deixar em confusão diante da presença do nosso Pai, para que nós entristeçamos Ele. Mas, se nós voltarmos, irmãos, um pouco atrás, para buscar na história, um tempo atrás, irmãos, antes de nós ter esse acesso à internet, à rede mundial de computadores, nós não, como os nossos irmãos, aqueles que viveram antes de nós, eles não chegaram a esse conhecimento. Mas hoje eu, você que está aí do outro lado, você tem, através de um celular, você conhecer toda a história, o que ficou para trás, em que fomos enganados. Será que estamos no caminho que conduz à salvação? Será que estamos servindo ao Criador dos céus e da terra? Ou estamos servindo a criatura nas igrejas, nos vários títulos de denominações religiosas, da qual eu também fazia parte? Fazia porque não tinha uma visão da verdade, mas nessa noite é com grande alegria no meu coração é que falo que o meu Pai, o nosso Pai, me tem despertado para voltar atrás e procurar pela verdade como ela era nos dias em que o nosso Messias esteve ali em Jerusalém, junto com os seus 12 apóstolos, porque ele é o princípio e o fim, e ali nasceu a igreja. Todos aqueles que crerem e fossem batizados no nome dele seriam salvos. E assim, meus irmãos, sabemos tudo do que foi que aconteceu, como perseguiram, prenderam, mataram o nosso mestre, juntamente com os seus discípulos, até que não sobrasse a nenhum, jogando na arena, em Roma, para ser devorados por leões. Por que isso, meus irmãos? Porque eles queriam reescrever a história de outro jeito,
confusão, colocar no meio da palavra de Deus coisas para nos distorcer do caminho da salvação. Mas estamos próximos do fim. E nos últimos dias, muitas coisas nos seriam reveladas pela palavra, porque Ele, o nosso Criador, junto com o teu Santo Filho, sabia tudo o que ia acontecer, como eles iam fazer com Ele. E Ele disse que nós devíamos cautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus, que eram os homens da lei naquele tempo. E então, agora, neste tempo, o mesmo fermento está entre as igrejas que se dizem o corpo de Cristo. Como pode ser o corpo de Cristo uma igreja que está toda dividida, braço para um lado, perna para o outro, orelha para o outro? Ele veio trazer um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E da onde, irmãos, veio a surgir 41 denominação religiosa, 41 mil. Será que estamos todos no mesmo espírito? Ou estamos naquela confusão da grande Babilônia? Um diz que é a sua igreja, o outro diz que é a outra. E brigamos e defendemos o título da nossa igreja. Será que foi isso que o nosso mestre, o nosso Pai, veio trazer para nós? Ou o inimigo das nossas almas tomou parte, tomou conta da obra, matando o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Messias, e introduzindo no meio da igreja heresias de perdição? Devemos meditar, irmãos, porque o engano é muito grande e temos que saber que o que acontece, irmãos, é que a mentira, ela se veste com a verdade. E se não tivermos o olho do Espírito para enxergar as astúcias do maligno, poderemos estar muito enganados a respeito da nossa salvação. E por isso, naquele dia, quando o nosso mestre estava no deserto, jejuando, apareceu ali o inimigo das nossas almas para o tentar, e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse que ele deveria ser lançado ali abaixo, porque o Pai no céu daria ordem aos seus anjos para segurarem ele com as suas mãos. Mas ele, conhecendo a palavra, disse: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, irmãos, nós devemos de buscar a força e a luz do Espírito Santo
para que possamos chegar ao conhecimento da mais pura verdade. Verdade que nos foi ocultada. E uma dessas coisas é o nome do nosso Criador. Também o nome do seu santo e amado Filho, trazendo confusões. Mas, se nós for meditar na palavra e no que está acontecendo nesse mundo cristão em que nós estamos vivendo, vamos ver que não é só esse nome que está errado, mas está errado também todo esse evangelho que está sendo pregado, porque não é o evangelho daquele que morreu por nós no duro madeiro. Mas devemos entender uma coisa, irmãos, que isso também não é para todos, é só para aqueles a quem o nosso Pai o quiser revelar. Pois foi o próprio Messias a quem disse isso, que ninguém ia a ele, senão aquele a quem o Pai revelar. Porém, aqui no mundo teria um evangelho, que muitos seriam chamados, mas poucos os escolhidos. E nós, como escolhidos dele, devemos de nos pôr a buscar do nosso Pai a guia do seu santo e poderoso Espírito. E ele mesmo disse que ele iria, mas não nos deixaria órfãos e nem confundido. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos guiaria em toda a verdade. E se você tem de Deus, o Criador, o Espírito, saberá se eu estou falando pelo Espírito ou se pela carne, que nós devemos nos esforçar, que nós devemos buscar, porque a palavra sobre o reino do céu é esta, que os que se esforçam é que vão se apoderar do reino dos céus. E assim, irmãos, nós precisamos buscar do nosso Pai. E por isso me pus a caminho de fazer a vontade do nosso Pai. E vimos ali, como foi falado, que devemos lançar o pão sobre as águas. Até porque esse pão não é nosso, esse é o pão vivo que desceu do céu, dado pelo nosso Pai, o maná, que nos dá a vida eterna. E às vezes, irmãos, por causa deste mundo e as coisas deste mundo, muitos vão perder a vida eterna, porque não buscam do nosso Pai a verdade do Evangelho, o Evangelho puro de seu santo e amado Filho, mas aceitamos qualquer Evangelho que esteja em conformidade com os nossos erros, com as nossas faltas. Por isso, irmãos, eu faço um convite aos irmãos que assistirem esse vídeo, e vocês, se quiserem juntar-se a mim para que nós possamos falar, aprender da palavra de Deus, se inscreva nesse canal, esteja presente, e assim, sempre que o Pai me der força, vou fazer um vídeo falando a respeito da sua santa palavra. Ainda quero continuar aqui, irmãos, lendo aqui mais um versículo, no mesmo Eclesiastes 11,
verso 3, está escrito: e estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o lugar, para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Vemos aqui, irmãos, que o título diz que devemos fazer o que é bom no tempo oportuno. E o que seria, irmãos, o tempo oportuno? O tempo oportuno, irmãos, é o presente. No passado, nós não podemos fazer nada. No futuro, muito menos. E nós somos como esta árvore, que a qualquer hora ela vai tombar para o sul ou para o norte. E no lugar onde ela cair, ali ficará. Então esse é o entendimento que Deus me dá a respeito disso. Que nós devemos hoje, no presente, cada um, fazer aquilo que é necessário para salvar as nossas almas. Porque muitos, assim como terceirizaram a sua saúde material, entregando a nossa fé aos médicos e a esta na verdade, irmãos, pegamos o bonde andando e sem conhecimento da história, quando nós entramos, não sabíamos do que tinha acontecido para trás, mas sabíamos do que estava acontecendo naqueles dias em que nós crescemos e aprendemos com os nossos pais aquilo que seria o certo para servir o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Mas eu creio, irmãos, que o inimigo, assim como acabou com a igreja naquele princípio, ele não ia deixar que nós tivéssemos o conhecimento da verdade, porque se esconde muitas coisas das que foram escritas. Por isso muitas pessoas se põem a ler as Escrituras e não entendem o que nela está escrito, porque muita coisa foi ocultada de nós para que nós não cheguemos ao conhecimento da verdade. Mas o nosso Pai deixou escrito na sua palavra que tudo quanto esses homens fizeram às ocultas seria pregoado sobre os telhados. Hoje, você, irmão, você, irmã, tem em suas mãos o poder de procurar pela verdade. Mas muitos não querem, não se importam com isso. Está muito bom do jeito que está. O pastor da minha igreja, o cooperador da minha igreja, disse que se eu estiver dentro daquele templo ali, feito de pedra e tijolo, de alvenaria, eu vou ser salvo. Mas confesso para os irmãos que não é isso que vai nos levar à salvação, mas muitas das vezes vai nos fazer perder a salvação, porque entregamos
a salvação da nossa alma na mão desses homens, às vezes boas pessoas, mas que também estão sendo enganados, porque Satanás tem se escondido, fica pela sombra, para que nós tenhamos assim uma certa liberdade, achar que nós estamos indo bem, que está tudo certo, mas não está, irmãos, porque este mundo é dominado pelo pai da mentira. E desde os dias do nosso pai, Adão e Eva, quando eles transgrediram o mandamento do Criador, foi entregue na mão de Satanás. Este reino e domínio é dele. E como podemos viver aqui como se nós já estivéssemos de volta ao paraíso? Não podemos, irmãos. Temos que saber que somos escravos. Somos escravos. E estamos aqui para ser preso e morto, conforme diz a palavra. Mas não importa, irmãos, que nós percamos esta vida, se nós ganharmos a vida eterna. Porque só o milênio com o nosso Messias já vale muito mais do que essa vida, que é o máximo dela, uns 75, 80, como diz a palavra, uns pela sua robustez chega a 80, mas os seus últimos dias são de canseira e enfado. Fica doido para descansar, no tanto que o sofrimento aqui é árduo, é difícil. Importa nós perder essa vida, mas não perder a vida eterna. Por essa sim devemos lutar, pelejar de todas as nossas forças. E só aqueles que se esforçarem é que vão conseguir. Porque os dias, irmãos, são maus. A mentira está sendo pregada, o engano. Pregam por aí nas suas denominações religiosas que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação. E isto é uma heresia, mais uma mentira de Satanás, para que nós não suportemos os últimos dias e assim perdendo a nossa alma, porque confiamos em mentira. Na parábola das 10 virgens, nós podemos ver bem como é isso. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, e adormeceram todas. Isto é uma prova, irmão, de que nós dormimos. Nós estamos dormindo até que o nosso Mestre nos desperte para a verdade. O inimigo das nossas almas tem trazido engano dentro das denominações religiosas. Porque os que estão no mundo, nos lugares que é terreno dele, com esses ele não se preocupa, acha que já estão perdidos mesmo, mas ele tem uma luta contra nós, o povo do Criador, aquele que tirou o povo de Israel da terra do Egito e que quer nos tirar deste mundo de engano. Mas temos que fazer a nossa parte, assim como Moisés fez a dele e todo aquele povo obedeceu, tomou o caminho do deserto e caminhou
assim nós também temos que fazer a nossa parte para que Ele possa cumprir as suas palavras na nossa vida. Mas se nós deixarmos a nossa salvação na mão do ancião, do cooperador, do pastor, do padre, do papa, maldito o homem que confia no homem. O homem deve cuidar de si e da sua casa, dos seus filhos, esposa, deve tomar conta disso. Esta é a igreja. Nós podemos ver no Evangelho, muitas vezes o apóstolo Paulo falando, a igreja que está em sua casa. A igreja, o templo e a morada do Espírito, somos nós. O rei Davi, irmãos, propôs em seu coração construir um templo para colocar ali dentro a Arca da Aliança. Porém, ele foi repreendido pelo profeta, porque disse o Pai, o Criador, que casa me edificareis, sendo que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então não há casa, nem templo que possa conter o Criador dos céus e da terra. Então ele disse, tu és um homem de guerra, Davi. Não podes me edificar casa, pois sua mão estava suja de sangue nas batalhas que ele passou. Então ele disse, da sua descendência vai se levantar um que edificará um templo. E isso, irmãos, se nós for entender espiritualmente, ele falava do Messias, mas materialmente Davi entendeu que era o rei Salomão. E aí ele edificou aquele templo. Meu pai se fez presente lá, porque lá estava a arca da aliança, do concerto. E lá é a santa cidade, a cidade do grande rei. Então, irmãos, mas foi destruído pela profecia do próprio Messias. Em 70 depois dele, 74, salvo engano, foi destruído aquele templo. Porque ele não queria e não quer estar em templos de pedra, mas quer estar nos nossos corações. Esse é o templo e a morada do Espírito. E assim, entendendo isso, nós devemos nos pôr a caminho e fazer a vontade do nosso Pai, em obediência à sua palavra, para que Ele possa habitar em nossos corações, tirando nós desse mundo de engano, desse mundo de mentiras, em que estamos até o pescoço. Mas Ele tem o poder de nos tirar, se nós nos humilhar e se pôr a aceitar a sua santa vontade, a sua santa palavra, como ela é. Eu creio, irmãos, que se nós, mesmo que não podemos nos reunir em um lugar, porque a cada dia vai se acerrar mais essa luta na nossa vida, para nos afastar uns dos outros, chegar até dividir o lar, como está acontecendo. Mas enquanto temos força e tempo, devemos
buscar, para que possamos ter, assim como a Virgem prudente, o azeite na sua candeia, para que naquele dia, à meia-noite, quando houver um clamor, aí vem o esposo, possamos ter azeite para enxergar se é ele mesmo o esposo ou se é algum outro que vai vir na frente para nos enganar. O grande engano está armado e muitos estão dormindo. E quando acordarem, pode ser que você não tenha azeite na sua candeia para, pelo menos, ver a face daquele que está vindo, se é mesmo um esposo ou se é algum ladrão que veio roubar a noiva. Por isso, irmãos, hoje encerro por aqui. Meus irmãos, espero que eu tenha sido claro a respeito do que o Pai tem me feito entender nesses últimos dias. E por isso, eu agradeço a cada um de vós que tirou um tempo para ouvir esta mensagem que provém do Criador dos céus e da terra. Eu agradeço a Ele por tudo e peço a você, irmão e irmã que está aí do outro lado, e esse é um primeiro vídeo, mas que após esse possa haver muitos outros mais, para nós podermos aprofundar mais e mais neste assunto a respeito do que nos foi ocultado para nos prender, nos colocar em confusão. Então, encerro esse vídeo agora e que o Pai abençoe a todos e até um próximo vídeo, se o Pai assim permitir, que assim seja.